Com investimentos de quase 2 bilhões de reais, a energia da Bahia Gás está chegando cada vez mais longe. Nas indústrias, melhorando a produtividade, gerando riquezas para o Estado, emprego e renda para a população. Na saúde e no comércio, levando mais desenvolvimento e criando oportunidades para os baianos. A Bahia Gás é mais conforto nos lares e mais economia no trânsito. Nos últimos 15 anos, ampliamos em 50 vezes o número de clientes no estado. E dobramos a extensão de nossa rede. E vem aí o Gás Suroeste, maior gasoduto em construção no Brasil. Bahia Gás, mais energia para a Bahia continuar crescendo. Estado da Bahia. Primar é fazer o seu melhor. Não é por acaso que a Prima Empreendimentos tem este nome, porque colocamos em cada lançamento primor. Um trabalho sério erguido em 3 pilares: investimento no ser humano, qualidade dos empreendimentos e responsabilidade socioambiental. Empreendimentos de primeira e segunda residência, hotéis, resorts, entretenimento e lazer. Acrescente a isso um alto padrão de qualidade em cada detalhe e você estará diante de um projeto moderno e inovador da Prima, seja em Salvador ou na Costa dos Coqueiros. Em Salvador, nossos empreendimentos residenciais primam pela sofisticação e inovação, marcando presença em áreas nobres da cidade. Atuamos também no ramo hoteleiro, trazendo para a capital o luxuoso Hotel Fazano. E os lançamentos e parcerias não param de acontecer. Desde 2007, estamos desenvolvendo o mais novo destino imobiliário e turístico do Brasil, Baixio, um paraíso a 108 quilômetros de Salvador. Já são inúmeros os projetos em andamento na região, com a convicção de que é possível promover a construção civil e o turismo sustentáveis, inclusivos e integrados ao meio ambiente, com resultados compartilhados por investidores, clientes e a população local. Em Baixio, além de residenciais e receptivo, trabalhamos como agenciamento, lazer e aventura, oferecendo uma verdadeira experiência imersiva na vida do lugar. Temos também o compromisso com o desenvolvimento sustentável da comunidade local através do Instituto Voar. Valor, oportunidade, aprendizado e responsabilidade. O objetivo de todo este esforço é aumentar ainda mais o potencial de valorização deste destino e o potencial das pessoas. Uma atuação tão ampla e integrada só é possível porque a Prima é um hub, um modelo inovador de negócios que propicia a prestação de múltiplos serviços e experiências aos seus clientes e investidores. Uma empresa com mais de 15 anos de atuação, que preza sempre pelos pilares ESG e proporciona aos seus investidores retornos expressivos. O alicerce de tudo isso é a relação de confiança que construímos com cada cliente, que é tratado de forma próxima e transparente, como alguém de casa. Prima Empreendimentos, qualidade que gera confiança. O prédio, além de ser super moderno, tem a questão do IPTU verde, citando mais um valor que admiramos da Civil, essa questão do capitalismo consciente. O padrão de qualidade é condizente a alguns valores que a Civil tem: compromisso, ética, qualidade. É importante pelo fato de estarmos na área central da cidade, economicamente falando. No entanto, a gente fica numa paralela às principais avenidas, o que facilita o acesso e dificulta o congestionamento. Ele tem uma quantidade de empresas, de salas, mais adequado na minha visão. Esse ambiente aqui me pareceu mais exclusivo, vamos dizer assim. Nós, como baianos, já tínhamos escutado a fama do padrão de qualidade da Civil e a gente pôde comprovar isso de fato. Está na hora da sua empresa também descobrir o Civil Towers, o lugar certo para o futuro do seu negócio. Vamos dar continuidade a esta tarde de conhecimento, passando para a palestra de Adriano Mascarenhas.
Ele que é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal da Bahia, sócio fundador do escritório Sotero Arquitetos, que tem sede aqui em nossa cidade. Com 20 anos de atuação profissional e um abrangente portfólio de trabalhos executados em diversos estados brasileiros, desenvolve projetos de reconhecido destaque, sendo constantemente veiculados em publicações referenciais no Brasil e também no exterior. Edificações de diversos usos e portes para o mercado imobiliário brasileiro, corporativo, intervenções no patrimônio cultural, desenho urbano, shopping centers, clínicas e hospitais, são tipologias que fazem parte do seu acervo e que trará na sua fala sobre o Centro Histórico, o caso Santo Antônio. Vamos receber Mauro Adam. Mauro Adam não. Acabei de anunciar o Mascarenhas, o Adriano, é porque ficamos impactados com a apresentação. Vamos lá. Boa tarde. Queria agradecer o convite da ADEME e falar um pouco. Foi um desafio participar do evento, porque eu estou aqui meio de jet lag, né? Estava com uma viagem marcada para o exterior e recebi o convite, mas quis fazer parte, quis dar minha dose de contribuição aqui. Eu acho que o tema é bastante importante para a nossa cidade e acredito que o debate também, né, posterior. Eu vinha aí no avião ontem, lendo algumas notícias para ir se reiterando do país, e queria só ilustrar aqui um pouco da fala de Rafael, né, da gravação de Rafael. Saiu no Estadão há uma semana atrás uma pesquisa do DataZap+, falando aqui que 27% dos compradores de imóveis, isso é uma pesquisa nacional do Brasil, está disposto a mudar de cidade na compra do imóvel e, consequentemente, mudando sua vida, né, a partir dessa compra, sendo que 8% querem mudar de estado, se dispõem a mudar de estado, e 19% de cidade. Então, talvez aquele número que o Rafa colocou já esteja até um pouco defasado, né, subdimensionado, e colabora aí com a ideia dele de trazer essas pessoas de fora, e eu acho que é por isso que ele me chamou, agradeço a Cláudia, agradeço a ele, para trazer esse tema do centro histórico, com um foco um pouco mais no Santo Antônio, porque esse bairro de Salvador acabou sendo, nos últimos anos, tendo um movimento espontâneo de ocupação, né? E espontâneo porque a gente já teve aqui exemplos no centro histórico de indução, através do setor público, né, de projetos que, infelizmente, não atingiu aquilo que se pretendia por completo. Foram ações importantes de preservação de patrimônio, mas que não atingiu o que a gente chama de dinâmica econômica de cidade, que é o ponto final. A gente não constrói por construir, a gente constrói para abrigar uma vida. Então, a gente vê no Santo Antônio hoje um movimento de vida própria sendo criada através de iniciativas privadas e iniciativas públicas também, né? Aí o agente público atuando da maneira correta, através de infraestrutura, e atraindo a atenção de pessoas de fora, né? Que eu acho que é o mote principal daqui da fala de hoje. Então, a minha fala é no sentido de especular o porquê disso e trazer algumas questões aqui para discussão com vocês. Deixa eu ver se eu estou no primeiro slide que estou. Bom, de uma forma geral, as cidades atuais, elas trazem diversos conceitos que pautam o que será a cidade daqui para frente, né? Alguns deles, eu só faço um resumo aqui, focado no que interessa para o nosso tema, né, estão presentes nesses locais que despertaram o interesse desse público e que está tendo, não apenas, eu queria fazer uma ressalva, não apenas do público de fora, mas o Santo Antônio é um caso que serviu para quebrar o estigma de que o soteropolitano não vai ao centro histórico.
A gente sempre ficou com esse estigma de que investir no centro histórico, de que estar no centro histórico é uma coisa que não dá certo, que há uma cultura. Mentira, está provado. Então a gente pode enxergar através desse exemplo o que é que funcionou ali e a partir desse exemplo irradiar isso para um tecido importantíssimo de Salvador, porque o Santo Antônio é um pedaço do centro histórico tombado e ele tem uma segunda área contígua que é o chamado Centro Antigo, de potencial enorme. Então a gente tem que ver o que acontece ali e tentar irradiar isso para esse outro tecido, né, de maneira a tornar um tecido infraestruturado, caro, porque ele já está pronto, e subutilizado hoje em dia, como a gente vai ver. Acabei não falando aqui, né, desses conceitos. Quer dizer, é o conceito de lugar, essa atratividade, ela se dá a partir de alguns preceitos, né? Ou seja, um lugar que une história, cultura, diversidade, ele é um lugar que está trazendo a criatividade, está trazendo uma pauta do século XXI, como o Rafael já falou aqui, que é de juntar pessoas interessantes e criar uma dinâmica de interação que nos leva a essa cidade criativa. Além disso, meio ambiente e mobilidade. Quer dizer, a pauta daqui da gente é sustentabilidade, né? O meio ambiente, né, qualquer criança hoje, eu vejo os exemplos de meu filho, ele já nasce com uma própria capacidade de entender coisas pequenas do lixo reciclável até questões de aquecimento global. E é essa geração que está vindo consumir essa cidade, que está vindo povoar essas regiões. Então, o meio ambiente é uma pauta importante, como a mobilidade, que traduz a eficiência energética de uma cidade. Por último, a questão da diversidade de usos, quer dizer, uma cidade, como foi projetada no século XX pelos modernistas, cidade monotemática, ela é uma cidade superada. Hoje, o que se preconiza é a cidade compacta a partir da junção de usos em pequenos espaços. Paris está dando exemplo, e a Demi aproveitou isso no seu Boulevard, do Horto, é a cidade de 15 minutos. Então, são essas regiões pequenas onde agregam usos diversificados, onde as pessoas evitam os deslocamentos, que estão sendo colocadas em voga, né, por todo o mundo. E essas pequenas regiões, em alguns lugares do exterior se chamam distritos, né, aqui são bairros, ela representa, numa microescala, o conceito da cidade compacta. Quando a gente vai ver esses três conceitos, e, mais uma vez, a minha fala, ela vai no sentido de extrapolar o Santo Antônio. Vamos pensar que a Barra teve aquela quantidade de empreendimentos aqui que a Mila colocou, cadê a Mila? E que vendeu tudo, porque ele reunia boa parte disso aqui, né? É um lugar onde se resolve tudo muito próximo, de pouco deslocamento, acessível com a mobilidade, meio ambiente sadio, diversidade e cultura e história presente. Então não é apenas o Santo Antônio que vai se beneficiar disso. É toda uma cidade de Salvador que tem esses atributos colocados de maneiras distintas no seu território. Claro, uma pessoa que vem de fora, ela não quer vir para consumir, como já deu depoimento aqui o nosso novo morador de Salvador, ela não quer consumir o que ela tem de melhor em outro lugar, ela quer consumir o que Salvador tem de específico, de maior identidade, que só ela pode oferecer, e isso tem nessas regiões. Bom, um breve histórico do centro, ali está um mapa do que eu me referia. A zona amarela clara é uma zona do chamado Centro Antigo, a zona mais escura amarela é a zona tombada, e o Santo Antônio é aquela porção norte, né, dessa zona, uma área relativamente restrita e que está ali acomodada na falha geológica da cidade. Sobre esse centro da cidade, é interessante a gente perceber que houve um esvaziamento. Enquanto a cidade crescia, na década de 70 a 2000, felizmente alguns dados aqui não são tão atuais, mas enquanto a cidade de Salvador crescia, de 1.400.000 habitantes, né, a mais nesse período de 30 anos, o centro perdeu e foi sendo esvaziado. E, para nossa surpresa,
como eu falei, os dados não são tão atuais, até porque a pandemia também não gerou novos dados aí nos últimos 3 anos. Você vê aqui que de 2000 para 2010, aquele ali tem uma estatística de 70 a 2000, aqui 2000 a 2010, a cidade ainda continua decrescendo na sua ocupação populacional no centro antigo de Salvador. Mas o caso do Santo Antônio, ele é um caso que contrapõe um pouco dessa lógica, né? E isso daqui é o cenário que nos traz dados alarmantes, como 1.500 imóveis desocupados no centro, coisas desse tipo, que estão aí para serem entendidos e resolvidos numa conjuntura, como já foi falado hoje, de união entre o setor público e privado. Nenhum dos dois sozinho consegue dar conta disso. E aí a gente vê, né, a partir desse exemplo que eu falei anteriormente, que foi feito investimento público aqui em Salvador, na década de 90, em 356 imóveis, 17 quadras do Pelourinho, isso é notório, mas um dado que para mim é a chave de toda a minha fala aqui. Apenas 9% de toda essa quantidade de imóvel foi destinada à habitação, né? Criou-se uma lacuna, e eu coloco ali o contraponto, porque em Lisboa, o centro histórico de Lisboa, que mais ou menos na mesma época, por 10 anos ali, um pouquinho antes começou Lisboa, 86 a 95, 4.000 moradias foram renovadas num processo de requalificação de centro urbano. Então, há uma discrepância e o resultado a gente conhece bem. Todos aqui são viajados, conhecem que andar no centro de Lisboa é uma coisa sadia, não há insegurança, não há outros tipos de mau uso, né, desse centro. E aqui a gente ainda pena, 30 anos depois, em saber o que fazer. Na verdade, já se sabe. A solução está aqui, mexer nesse número, né? E o que a gente vê também, que eu coloco a seguir, é que no exterior, isso foi atacado, aí já passei demais aqui, eu aproveitei e acabei trazendo, porque existem diversos exemplos fora daqui, de uso do seu centro histórico de uma maneira parecida com o que espontaneamente está acontecendo no Santo Antônio. Eu falei que cheguei de uma viagem, eu estava aqui, estava em Toledo, estava em Madrid, fui a Barcelona, enfim, fiz uma rodada na Espanha. E aqui você está vendo moradia, nas ruas medievais da cidade, comércio embaixo. Nessa mesma cidade, que quem conhece sabe que é uma cidade fortificada, medieval, super delicado do ponto de vista de patrimônio, você tem ambientes dedicados à sua população moradora, fazendo com que esse ambiente se torne um ambiente sadio para o seu habitante e, consequentemente, essa vida urbana aflora a partir daí. O turismo se beneficia daquilo. E eles convivem em harmonia. Se a gente pega o exemplo do Pelourinho, a gente vai perceber que não há espaço dedicado a morador, não há um parque. O Santo Antônio é quem vai ter ali na praça, de uma maneira, no meu ponto de vista, rudimentar, uma pequena área dedicada à criança. Imagine vocês, aí é um exercício meu, que a cabeça da gente sempre fica em permanente exercício. Imagine vocês, se o Pelourinho tivesse adotado um percentual alto e com a população residente, aquelas quadras que viraram palcos, que hoje precisa de injeção de dinheiro governamental permanentemente, aquilo ali poderia ser um parque público, né? Fomentando essa vida do lugar dentro de uma área mais privativa e a vida da cidade e do turista passando em volta. Então é um pensamento que ainda está em tempo de ser refeito. Eu acho que a gente vai chegar lá. Acho que a gente vai rever. E não é apenas achar. Quem conhece o projeto do governo do Estado, da 7ª etapa, existe uma última etapa de projeto do Pelourinho, que é uma etapa chamada de 7ª, com 76 imóveis. Essa etapa já pressupõe um dado de 350 imóveis residenciais, 350 unidades residenciais e 50 de comércio. Quer dizer, há já uma consideração de que isso deve ser... Só que aí vem outras questões que não cabe aqui resolver e debater, porque isso já tem 15 anos aí que está
tentando ser levado à frente e não sai do papel, infelizmente. Está aí o nosso outro exemplo que a gente traz hoje aqui para contrabalancear isso. Na mesma tocada, que para mim foi mais interessante, aproveitar a pauta que me foi colocada pré-viagem, eu aí saí com um olhar mais atento. Aqui está Madrid e está Barcelona, em duas situações. O que se fala normalmente de um país, eu tenho um dado que é bem interessante, que o que se fala de um país, quando a gente chega, é que uma das medidas de civilidade e desenvolvimento de um país pode ser a questão de você ver o tratamento que se dá aos professores desse país, né? Para mim, uma das formas de você ver a dignidade e a civilidade de uma cidade é você ver como é que ela trata o idoso e a criança. Porque a partir do momento que esses dois extremos da necessidade está atendido, a gente acaba complementando, quer dizer, jogando para dentro dos benefícios toda a população. Então, eu estou dentro, essas fotos foram tiradas dentro do centro histórico dessas cidades, parques, áreas de jogos, inclusive, para o idoso, que podem estar e devem estar presentes nessas regiões históricas nossas. Contraponto. Eu trago aqui um exemplo bem próximo, que eu acho que é mais contundente, né, quando a gente vê que dentro de uma vizinhança nossa, a gente tem alguns exemplos também. A Praia do Forte, que hoje é bastante conhecida, teve preservada as moradias. Quem acha que a extinção dos pescadores, que está ali, ó, com a rede sendo tecida na vila, né, seria uma solução? Não, isso aqui se transformou num dos grandes valores locais e buscados por tantos empreendedores, né, que projetam seus empreendimentos em ter uma identidade, em ter uma cara, em ter autenticidade, ter verdade naquilo que está vendendo, naquilo que está propondo. E a gente tem verdade no nosso centro. Salvador tem uma verdade muito profunda, histórica, né? Basta apenas a gente cuidar bem disso daí e colocar isso de uma forma respeitosa, né, para esse público externo ou local, tanto faz. E a gente tem aqui bons exemplos de uma gestão histórica, né, desde o final da década de 70, por Klaus, de manutenção, de entregar educação para essa população que estava ali, e isso se tornou um atributo. A vila é um atributo de todos aqueles empreendimentos em volta. Será que apertei algo aqui errado? Bom, e aí a gente chega na nossa área aqui, mais específica, que é o Santo Antônio. Essa falha geológica característica com essa encosta verde é a borda do bairro do Santo Antônio, que vai mais ou menos da igreja ali do Paço, aquelas escadarias do Pagador de Promessa, um pouco antes dele, né? E vai até o Largo, passando pelo Carmo, com aquele grande convento ali ao centro. Isso dá mais ou menos 900 metros de comprimento, o que não é uma grande extensão, se pensando em escala de cidade, principalmente porque também é muito estreito, né? Você tem 2 ou 3 quarteirões apenas ali, dando conta dessa moradia, que é histórica. Uma foto aqui de 1923, e a gente já via essa conformação da Rua Direita, que é essa rua, a Rua Direita estabelecida, e o Largo. Curiosidade, para quem nunca soube, essa igreja era posicionada aqui no centro, e ela foi mandada ser demolida daqui, porque ela representava um perigo ao forte. Ela tornava frágil o forte, que tem outra curiosidade, os 4 baluartes não existem mais, né? 2 deles foram suprimidos. As razões eu não sei. Mas a conformação desse largo, que eu acho que é um dos aspectos que ainda precisa ser atacado pelo setor público, ela era bastante simplificada, basicamente uma área livre, e o bairro está conformado ali com suas residências unifamiliares, né? Uma continuação, na verdade, do que a gente conhece como Pelourinho. Muitos investimentos
privados estão sendo tocados no nosso centro histórico, o que denota a importância dele para o mundo, grupos estrangeiros fortíssimos, o grupo português, Convento do Visgueiro, se não me engano, o nome do grupo, é Convento alguma coisa, operador experiente de Portugal, está nesse momento colocando aqui o seu investimento no Convento do Carmo, que já foi do Grupo Pestana e agora está sobre obras para ser entregue no ano que vem. Investimento de grande porte, investimento privado, assim como houve o nosso estimado Aleixo Belov, é um outro herói que merece também, eu brinquei com ele outro dia, falando que ele deveria merecer um busto, porque o que ele está fazendo ali é importantíssimo, agregando conteúdo de alta qualidade, projetos de alta qualidade. A fundação dele está lá, né? O Museu do Mar, para quem não conhece, está lá. E é um outro investimento privado também importante, fora as dezenas de microempreendedores que estão se estabelecendo aí. Além disso, o governo do Estado, nesse caso, foi o governo do Estado, fez uma intervenção urbana, retirando fiação, nova pavimentação, e é isso apenas que se espera, quer dizer, você dá a base, o arcabouço infraestrutural para o setor privado poder atuar ali em cima sob uma base qualificada. Claro, o Estado pode regular algumas questões de ordem estratégica, mas, no caso do Santo Antônio, é o exemplo clássico de um Estado que entrou com a base da infraestrutura e o setor privado deu conta, está dando conta de trazer de volta a cidade para um nível de qualidade desejável. Aqui é a Cruz do Pascoal, bastante conhecida, e no outro extremo, a gente tem o que eu falei, a Praça do Largo Santo Antônio, onde a Condé, que foi quem executou a obra, não fez, no final, o projeto final da praça prevista para ir, e acabou se fazendo uma coisa que eu acho que ainda está aquém da necessidade do bairro. Certamente, no futuro, pode ser atacado. Então, eu chego ao ponto central do que eu estava mencionando. A moradia é a questão, a chave da diferenciação e da virada de chave que o Santo Antônio... Lembra daqueles números de esvaziamento que eu coloquei lá atrás? Aqui, ó, o Santo Antônio é quem, disparadamente, dentro do centro antigo de Salvador, é quem sempre manteve, né, um contingente de população, e daí ser um bairro que seria errôneo falar em revitalização. Ele sempre teve vida. Ele precisa ser requalificado, reinfraestruturado, mas não revitalizado. Esse termo é muito mal utilizado, por sinal, porque lá sempre teve vida. O que está acontecendo é um movimento de dinâmica urbana, né, de novos moradores sendo agregados, de fora ou de dentro, é bom que se diga, mas aqui está a prova do porquê daquilo, só que ele vinha sendo fomentado, fermentado, aquele líquido vinha sendo fermentado há algum tempo. Estou falando mais lento que devia. Falei do que era importante. E aí eu trago aqueles conceitos lá de trás aqui para demonstrar que a cultura e a história estão presentes, a paisagem natural e a paisagem construída está presente, a mobilidade limpa está presente, né, e pode ser melhorada, como eu posso falar. A diversidade social e de uso do solo existe, sendo que a diversidade de uso do solo está aqui, e não tem tudo que está lá. Muitos desses aqui são novos empreendimentos, bares, restaurantes, hotéis, enfim, isso é uma catalogação empírica, mas que num rápido levanta mais de 40 estabelecimentos na Rua Direito de Santo Antônio. Essa parte privada e as partes, a área pública também, pública ou institucional, como a Fundação de Aleixo, a área da UNEB, de universidade, escolas municipais, centro de pesquisa, igreja. Aqui é um exemplo do que o Estado pode fazer, sendo previdente na encosta
né, do bairro e não indo além das suas atribuições. A gente tem, evidentemente, esse problema da mobilidade, né? E aqui um rápido esquema para demonstrar que, através de um plano inclinado, você pode ter acesso, né, a um sistema de alta capacidade VLT, como está previsto, né, o governo do Estado tem o projeto de trazer o VLT para o comércio, ou o estabelecimento de um edifício garagem, né, para subir um plano inclinado. E, ao mesmo tempo, o que, para mim, seria o mais interessante, você colocar um sistema de baixa capacidade, como um bonde. Eu coloquei o minibus ali, porque pode ser uma alternativa preliminar ao sistema de bonde. E isso não é ideia minha, isso é uma ideia consagrada já no meio, de que esse é um sistema de transporte e é um atrativo turístico, né? Você tem em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, você tem em Lisboa, mais uma vez, o exemplo desses bondes, e pior, a gente já teve, né? Então a gente poderia fazer o sistema por etapa, de sair do Campo Grande ao Santo Antônio. Imagine você, quanta coisa um turista não faria. O turista ia botar um colchonete ali dentro, porque tem tanta coisa para ver, né, nesse trecho, e eu esticaria isso até a Barra, evidentemente. Eu esticaria até o Farol ali, num futuro um pouco mais distante. Você cumpriu ali um eixo cultural e representativo da cidade, com um modo de transporte, de mobilidade, extremamente atrativo e século XXI, energia limpa. Além disso, aqui também fotos recentes de lá, tanto Madrid quanto Barcelona, usando dentro do centro histórico. Eu estou dentro do centro histórico, piso compartilhado aqui, a rua é super estreita. Tem esses não é o micro-ônibus que a gente conhece, não, é um negócio ainda menor. Olha lá a linha ali escrita na frente, que ele tem uma permeabilidade nessas ruazinhas. Então, existem alternativas de melhoria e de... o morador precisa ir e vir, né? Não adianta virar as costas para isso. Mas essa ainda aqui é uma parte da realidade de lá. Imóveis arruinados, prestes a cair, outros que a gente nem conhece o estado de conservação direito. E aqui está 2 exemplos, tem vários outros, esperando, porque são bens privados, esperando que essa dinâmica corra e dê conta de a gente não perder isso aqui. Está existindo movimento? Sim, está. Mas, assim, será que chega a tempo? É aí que está o papel do governo também de jogar adubo aí nesse movimento, né? Não atrapalhar e incentivar que as coisas vão adiante. Eu fiz já alguns trabalhos, eu não sou especialista em patrimônio histórico, alguns aqui são parceiros de trabalho, já me conhecem. Mas, como arquiteto, eu sempre fui chamado a intervir no patrimônio histórico, em projetos para o mercado imobiliário, da borda marítima, da cidade ali tombada, e a gente acaba se aculturando nesse tema. Esse exemplo aqui, eu não quis trazer, evidentemente, por se tratar de um imóvel privado, né? Eu não quis trazer imagens mais detalhadas, mas essa imagem é ilustrativa da porção da borda da cidade, voltada para a Baía de Todos os Santos, do que se tem condições de fazer com alguns imóveis, desde que a gente preserve a sua silhueta. Pela topografia íngreme, chegamos a 5 pavimentos ali, né, de ocupação. Uma casa que tem 3,5 metros de largura dá 320, 330 metros, que é bastante confortável para uma família morar. E isso dentro de todas as regras, 1 ano e pouco para aprovar um projeto. Infelizmente, a gente tem que avançar nisso, é outra pauta que o ente público tem que atacar. Não adianta, o privado está querendo. Esse cliente, especificamente aqui, ficou na iminência de desistir. Não vou dizer que foi uma sorte, mas na pandemia existiu uma tolerância um pouco maior para que não houvesse a desistência. Mas é importante a conversa setorial para que essas áreas possam ser dinamizadas pela facilitação também, como já foi falado por Mila aqui. Enfim, esse é um painel que eu acho que o que eu quis trazer é que
o nosso atributo, o que é mais difícil de ser conseguido, nós temos de sobra aqui na cidade. Isso está sendo visto de fora, né? Por que o Santo Antônio começa a ser de uma hora para outra? Na verdade, a percepção é errada. Ele não foi de uma hora para outra, ele vinha com um movimento espontâneo, só que aí começam algumas pessoas, alguns empreendimentos de referência a chamar a atenção para o lugar. Mas é um lugar com os atributos listados, desejados para esse novo século, e que a gente, com a ajuda e não atrapalhando o setor público, com a força do mercado privado, o exemplo está posto aqui, pode ser irradiado por Pelourinho, pode ser irradiado por Centro Antigo, né? Locais, como eu falei, que reúnem esses atributos, e a fala não é para restringir, é para expandir, como Barra, Rio Vermelho, outros lugares que têm essa consistência, esse conteúdo forte, saberão tirar proveito, né? E zelar, né? O que a DEME está fazendo no Horto, por exemplo, é zelando por sua matéria-prima, né? Um fazendeiro que quer plantar para colher só 5 anos, ele entope de agrotóxico e depois matou a terra. Então você tem que cuidar da sua matéria-prima, que é a cidade, que é o entorno, que é a paisagem, que é o meio ambiente. E tem um exemplo aqui que pode ser considerado moradia, respeito, parcerias, cada um na sua estratégia. E eu, da minha parte, vindo para cá hoje, pensando, olha, vender Salvador, com essa notícia que eu dei aqui, né? Pô, de repente eu era vanguardista quando eu fundei meu escritório, que se chamando Adriano Massarenha, eu botei Sotero Arquitetos para vender Salvador. Obrigado. Encerramos, portanto, assim a 13ª edição do Fórum de Sustentabilidade da DEME Bahia. Vocês podem acompanhar notícias do mercado e dos nossos eventos e ações no site. Sigam as nossas redes, lembrando sempre de marcar nosso perfil se fizerem alguma publicação. E também o nosso agradecimento a todos que colaboraram para a realização do fórum, aos palestrantes, debatedores, apoiadores e patrocinadores do evento. Bahia Gás, Civil Towers, Prima Empreendimentos Inovadores e Sebrae Bahia.